dia a todos. Bom dia a toda a população. Bom dia, excelentíssimos senhores vereadores desse município. Bom dia a todos que estão escutando pelas diversas mídias sociais e as mídias tradicionais. Bom dia a todos. Gostaria também de falar que tem uma pessoa que está escutando agora nesse momento através do Facebook, ao vivo, o professor Ivan Oliveira, uma pessoa de grande estima para mim. Bem, eu vou começar a minha fala aqui sobre o primeiro assunto, que é o Politize, que é uma organização não governamental de educação política. Vamos lá então. Atualmente vivemos em nosso país um momento sobre descobertas de corrupção, imoralidades e euforias sem discernimentos de ideias, colapsadas em achismos baratos. Não obstante, a democracia a qual fazemos parte não tem sua total plenitude. Anda longe de ser tal e qual idealizada e denominada, pois vivemos em ciclos viciosos de ideias banais e desconexos com uma democracia plena, onde nela seu maior protagonista chama-se o povo, que é mal ouvido, mal entendido e mal educado. Nossos políticos são reflexo da sociedade em que vivemos, ao ponto em que a mesma tem que se ver à mercê dos nossos representantes legais. Vivemos como âncoras escondidas no fundo do mar das nossas ideias. Ao ponto... Só um minuto. Dos nossos representantes legais. Vivemos como âncoras escondidas no fundo do mar das nossas ideias. Desculpe. Porém, nossa história corrobora muito para o momento atual do nosso país. História esta de desigualdades, desrespeito e autossabotagens de um povo sofrido, mas que, no entanto, batalhador. Chamo-me Flávio Nilson da Costa Freitas. Sou filho de Dedé de Geraldo e da Dona Eurice. Nascido em 20 de nove de 1987. Hoje com meus 31 anos de idade. Sou bacharel em Direito e pós-graduando em Direito Administrativo pela Universidade Potiguar. Eu estive este ano em Brasília para participar de uma imersão em uma ONG de educação política chamada Politize. Tal organização tem como maior princípio levar a educação política a qualquer pessoa e em qualquer lugar do Brasil. Atualmente somos mais de 300 embaixadores em todo o país. E tenho a honra de ser um destes embaixadores, levando, acima de tudo, a esperança de um futuro e de uma renovação política séria e com valores democráticos, respeitando a pluralidade de pensamentos e levando conhecimentos com empatia, ao nos colocarmos no lugar do outro. E como protagonista cidadão, estes são nossos valores. Participei de uma seleção entre centenas de pessoas e fui condecorado com esta missão de levar a educação política. Existem 2 embaixadores do Politize no Ceará, sendo um deles na cidade de Quixeré. Nossa cidade deve se orgulhar do seu filho ilustre. Afinal, seremos uma das primeiras do Estado a termos a oportunidade de ser abastecido por conhecimentos políticos para a população, que antes eram disseminados apenas para as classes mais favorecidas. Certamente essa luta não será do dia para a noite vencida, sendo nosso intuito que no futuro a democracia em nosso país torne-se uma democracia plena, começando pela minha cidade natal e expandindo para outros do Vale do Jaguaribe. E por que não para todo o Ceará? Afinal de contas, fomos o primeiro estado a abolir a escravidão e, recentemente,
foi promulgada uma lei estadual que impede a comemoração de atos que exaltem a ditadura militar. Nosso próximo passo: por que não, então, educarmos nossa população na política como realmente deve ser? Somos uma democracia? Fica a pergunta. De acordo com o Democracy Index, o Brasil é considerado uma democracia falha. Em 50ª posição entre 157 países, sendo o nosso maior calcanhar de Aquiles a cultura política. Diferentemente do nosso processo eleitoral, que é considerado um dos melhores do mundo. Entretanto, as liberdades civis, a participação política e o funcionamento do governo estão abaixo de uma linha aceitável. E os problemas da cultura política podem ser elencados nesses parâmetros como: 87% da população acredita que poderosos governam apenas em seu próprio benefício. 57% não se importam se vivem uma democracia ou não. 23% não consideram a democracia o melhor sistema de governo. E olha essa agora. E apenas 3% da população confiam nas outras pessoas a maior parte do tempo. Esse último dado apresentado deve ser considerado muito alarmante. Afinal de contas, através de pesquisas do World in Data em 2015, foi constatado que a corrupção está diretamente ligada ao fator da falta de confiança das pessoas umas nas outras. Nós sabemos que países ricos tendem a ter cidadãos que confiam uns nos outros. Diferente do Brasil, já que nós estamos entre um dos povos mais desconfiados do planeta. De acordo com a última pesquisa feita em 2018, da Gallup, mostrou que o índice de felicidade do brasileiro foi o menor dentro dos últimos 13 anos. E por que o brasileiro está tão infeliz em 2018? E são elencados os 3 maiores fatores. Sendo o primeiro, a desconfiança das autoridades públicas. Segundo, a insegurança. Afinal, desconfiança e medo andam juntos. E a terceira, a desigualdade social. Porque é uma questão muito interessante. Países ricos tendem a ser países que confiam uns nos outros. E a economia e crescimento econômico e estabilidade econômica andam juntos com confiança. E confiança é uma emoção. E a confiança é a emoção que nos mantém colaborando. Confiança é uma emoção que nos mantém unidos por um motivo. E qual é o nosso objetivo? Fica a pergunta também a todos. E por que essa democracia está tão em crise? Debates desinformados e polarizados estão tomando de conta entre nossa população, principalmente nas redes sociais. Câmaras de eco reforçam a intolerância, gerando uma grande descrença nos políticos e na política. E, por último, geram pensamentos autoritários, que esgotam as formas de buscarmos agregar valores contrários às nossas ideias, principalmente da liberdade das mesmas. E que, por fim, podemos constatar que nosso despreparo para a democracia é o que há de mais democrático no nosso país. Então, qual o nosso propósito? É formar uma nova geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. E quais seriam nossas teorias de mudança? São elencadas 3 teorias de mudança. Eu vou aqui falar sobre o diagnóstico do sistema e sobre o eixo de mudança de cada uma delas. O primeiro diagnóstico do sistema. A educação política democrática está ausente dos currículos. Não há material lúdico e de qualidade para o professor trabalhar em sala de aula. Existe apoio crescente a propostas como escola sem partido. O eixo de mudança, então, alunos de escolas de todo o Brasil aprendendo a ser cidadãos democráticos. O segundo, presença exclusiva de notícias ruins, falta de visibilidade do trabalho representante
Sistema político, dinâmicas, estruturas, marcos legais complexos, pessoas não veem conexão na sua melhoria de vida com a política, crescimento do sentimento de anti-establishment. População, então o eixo de mudança seria população com fé renovada e entendimento da importância da política e dos políticos. E o terceiro, partidos e políticos em amplo descrédito, manifestações de 2013, Lava Jato, impeachment e etc. Colocaram a política no dia a dia das pessoas, gerando consequências de diferentes naturezas. Muitas delas estão buscando fazer algo mais, mas não sabem por onde começar. O rosto de mudança, então, seria uma nova geração de líderes públicos gerando impacto no sistema. Voltando, então. Nossa missão, então, é formar uma nova geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. E nossa visão é tornar o Brasil uma democracia plena. Não existe apenas o politismo hoje em dia, encabeçando essa nova dinâmica na política. Existem também outros movimentos como o Acredito, Renovar BR, RAPS Brasil. E entre outros que têm como missão principal fazer do Brasil um país moderno em suas concepções políticas. Eu estive há umas semanas atrás em Fortaleza, em um encontro com a deputada eleita pelo Estado de São Paulo, Tabata Amaral. E tem uma fala dela e a dinâmica para o futuro, principalmente da educação e dos novos desafios que deverão ser traçados, onde profissões serão extintas para que novas venham a surgir, novas tecnologias, avanços filosóficos em todas as ciências humanas, e isso é surpreendente. Tabata, em um momento, falou exatamente assim, e corroboro do mesmo pensamento dela. Abre aspas. Um ideal realmente grande e transformador, ele incomoda muita gente. Mas muita gente mesmo. Porque na hora que você se sonha, você está falando para quem está do lado, olha, talvez você também poderia sonhar um pouco mais. Talvez você também poderia fazer um pouco diferente. E o povo odeia que isso aconteça. E basicamente é isso. Se o teu sonho realmente for maior que você pode ter, ele está te incomodando, ele te dá medo, calafrio, etc. e tal, e ele está incomodando pelo menos uma pessoa, e se isso não acontece, está na hora de dar um upgrade nesse sonho. Fecha aspas. Para finalizar este momento, trago para todos o que poderá ser encontrado no site do Politize. Aqui tem que ficar mesclando, né? Existem vários tipos de conteúdos diversos online no Politize, como posts, infográficos, e-books, webinars, nome difícil, né? Vídeos, podcasts, quizzes e cursos. Seu João, é aquele curso lá que eu falei, né? Aqueles cursos EAD, em que existem diversas áreas de cursos online, gratuitos para toda a população. E um deles é sobre o que o vereador faz, né? Existe também sobre a Câmara Legislativa, dos deputados, senadores, o que o presidente faz, o governador faz. É bem interessante. É bem interessante vocês irem lá e darem uma olhada nesse site. E existem várias outras coisas, como vídeos também no YouTube, vocês podem ir lá procurando lá o Politize, é bem interessante também isso. É muito interessante, principalmente os cursos EAD, principalmente para a população. E eu estive também, há algumas semanas atrás, fazendo a minha primeira palestra aqui em Xeré, onde se encontraram presentes 164 jovens aqui do município. E foi uma palestra muito bonita, né? E o tema bem de relevância atual, que é a fake news, em que eu falo até assim, não é nem fake news, é fofoca news, né? Então, eu gostaria agora que vocês falassem um pouco fizessem perguntas sobre o politismo. Gostaria mesmo.